Olá, alunos do primeiro ano. Vamos continuar nossa segunda videoaula sobre dinâmica. Bem, eu coloquei aqui esse conteúdo no quadro que nós vimos na primeira aula e vamos explorar agora esse segundo princípio, né? A força que atua sobre um corpo, ela é igual a massa vezes a aceleração. Bem, e lembra do que eu disse? Está trabalhando com força, está trabalhando com aceleração, fica sempre atento ao MRUV, porque lá é que tem aceleração. Se você precisar encontrar aceleração ou tempo, você vai vincular essas fórmulas aqui, de força com o MRUV. Eu vou colocar um problema aqui para a gente fazer. Vamos criar um probleminha, tá bom? É o seguinte, imagina aqui que você tenha um corpo que ele está em repouso, ok? Sobre ele vai atuar uma força. Ele está em repouso. Bom, e aí, o que acontece? Essa força continua atuando sobre o corpo, só que após 6 segundos, a velocidade desse corpo já é 24 metros por segundo, ok? Eu vou dizer que a massa desse corpo é de 2 kg, ok? Eu quero o valor de F. Veja bem, vamos encontrar o valor dessa força. Como é que nós vamos encontrar? Primeiro passo, força é igual a quê? Nós sabemos que força é igual a massa vezes aceleração. O que é que nós temos aí? Eu tenho a massa? Tenho. Estou atrás da força. Está faltando o quê? A aceleração. Opa, onde é que eu vou buscar a aceleração? No MRUV. Então, se está em repouso, significa o quê? Que a velocidade inicial é zero. Então, se eu tenho velocidade inicial e velocidade final e o tempo, posso encontrar a aceleração? Posso. Então, a aceleração é a variação de velocidade dividido pelo intervalo do tempo. Quanto foi? A velocidade aumentou. Se você, a variação é a velocidade final menos inicial. Houve uma variação, um aumento de 24. Em quanto tempo? 6 segundos. Então, qual é a aceleração? 4 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Agora, qual é essa nossa força? Eu sei que a massa é 2, a aceleração é 4, e 2 vezes 4, 8 newtons. Ok? Facinho, né? Agora, vamos ver outro caso aqui, né? Eu vou colocar vários casos para a gente fazer, tá bom? Vamos ver mais outro caso. Ocorre o seguinte, digamos que esse corpo, ele esteja, vou colocar um bloco, ele esteja em repouso. E ele tem uma massa de 400 gramas. Vou colocar em grama, né? Só para ter o trabalho de converter. E aí, o que acontece? Sobre ele atua uma força de 2 newtons. Eu quero saber, após 7 segundos, eu quero saber a sua velocidade final e eu também quero saber o seu deslocamento, que foi a distância que ele percorreu, tá bom? Então essa força aqui, do início até o final, ela se mantém em 2. Bom, probleminha. Pessoal, é o seguinte, para encontrar a velocidade final, vamos dar uma olhadinha aqui. Se ele está em repouso, eu sei que a velocidade inicial é quanto? Velocidade inicial é igual a zero. Bom, então vamos lá. Vou colocar aqui a fórmula. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes tempo. Eu já sei que a velocidade inicial é zero. Beleza. Eu tenho um instante, tenho um que é 7. Está faltando o quê? A aceleração. Para encontrar a aceleração, eu tenho a força e a massa. Então é possível. Mas antes, vamos converter esse 400 gramas em quilogramas, ok? Então, só dividir por 1000,
Então você tem aqui que a massa é 0,4 quilogramas. Eu precisei converter, tá certo? Então aqui, vamos ver agora. Força é igual a massa vezes a aceleração. Quanto é a força? 12. A massa 0,4 vezes a aceleração. A aceleração vai ser igual a, aliás, 12 não, desculpa. A força é 2. Então a aceleração vai ser 0,4 dividido, aliás, 2 dividido por 0,4. E a aceleração, vamos ver se cabe aí, vai ser igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Então foi o que eu fiz com a força de 2 e a massa 0,4, a aceleração é 5. Então eu já posso encontrar aqui que a velocidade final é a aceleração, que é 5, vezes o instante, que é 7. Então a velocidade final vai ser 35 metros por segundo. Beleza. Como é que eu vou encontrar o deslocamento? Veja que ele partiu de zero, do repouso. Então eu considero aqui que o espaço inicial é zero. Então o espaço final corresponde ao que ele percorre. Como é que eu vou encontrar o deslocamento? Você pode falar, espaço é igual a espaço inicial, velocidade inicial vezes tempo, aceleração vezes t ao quadrado sobre 2. Essa aqui é a função horária dos espaços. Mas veja, nós sabemos que espaço final menos o espaço inicial, se eu passar para cá, subtraindo, eu tenho uma fórmula só para encontrar o que ele percorreu. E seria assim, ó, velocidade inicial vezes tempo, mais a t ao quadrado sobre 2. Ah, professor, beleza, né? Não poderia ter feito com essa aqui? Pode, desde que você considere aqui que o espaço inicial é zero e que o espaço final corresponde ao que ele percorreu. Então, o deslocamento vai ser igual. Qual é a velocidade inicial dele se eu estava em repouso? Zero. Qual é a aceleração do corpo? Aqui, 5. Quanto é o tempo? 7 ao quadrado sobre 2. Então, o deslocamento vai ser igual a 5 vezes 49 sobre 2. E aí, se você multiplicar, vai ficar 245 sobre 2. E 245 sobre 2 vai ser igual a 100. Bom, vamos dividir. 122,5 metros. Beleza? Então tá aí o deslocamento do corpo. Não é lá, se você observar, fica atento, né? Eu aconselho, quando você for resolver esses problemas, você colocar aqui em dados todas as informações que você tira: força, massa, tempo e o que você vai encontrar: velocidade, interrogação, deslocamento, interrogação. Se você observar esse conjunto de dados numa coluna, fica mais fácil de você chegar até a fórmula, ok? Bom, pessoal, vimos esse probleminha fazendo a fórmula de força com o movimento retilíneo uniformemente variado. O que é que nós vamos fazer agora? É o seguinte: vamos fazer mais um probleminha nessa mesma linha, relacionando a fórmula da força com o MR e o V. Eu vou apagar aqui. Olha só. O que é que eu quero aqui? Digamos, vamos ver esse problema. Eu tenho um corpo. Colocar que essas direções são perpendiculares. Veja bem, eu tenho aí 4 forças atuando sobre um corpo, né? E aí, o que eu peço é o seguinte: nos dados, eu forneço no problema que a massa desse corpo é 2,5
e eu peço a aceleração desse corpo. Dá uma olhadinha. Eu peço a aceleração. Então, se é uma aceleração só, qual é a aceleração que substitui todas as outras? Porque você tem quantas forças aqui? 4. Cada força, nesse caso, gera uma aceleração no seu sentido, na sua direção. Então, no final das contas, eu teria 4 acelerações que podem ser substituídas só por uma. Como eu tenho 4 forças, eu encontro a força resultante. Com a força resultante, eu encontro a aceleração resultante. Se a força resultante é uma força que substitui todas as outras, a aceleração resultante é uma aceleração que substitui todas as outras. Seria a aceleração final, ok? O que é que eu vou fazer aqui? Vamos calcular o vetor resultante. Então, para cima, 20, para baixo, 12. Aqui eu tenho 8 newtons. 15 menos 9, 6 newtons. E aí vamos encontrar a nossa força resultante, 6 e 8. Vamos utilizar o teorema de... Pode utilizar o teorema de Pitágoras. Mas uma coisa, eu não vou resolver por Pitágoras, porque eu já ensinei que se você olhar aquele triângulo de catetos 3, 4, a hipotenusa é 5. Então o que você tem aqui é o seguinte: a força resultante, que é o que fecharia esse triângulo, se eu colocasse pelo método polígono, né? Então eu tenho 6 e 8. Se 3 e 4 dá a hipotenusa, ou a resultante 5, o dobro, nesse caso, que é 6 e 8, vai dar 10, ok? Então já poderia fazer mentalmente, é o que eu aconselho. Mas, pessoal, vamos fazer aqui um Pitágoras. Então, 6 ao quadrado, 8 ao quadrado, força resultante ao quadrado é 100, e a raiz de 100 é 10 metros, beleza? Bom, se eu tenho agora a força resultante e eu tenho a massa, força e massa, vamos encontrar a aceleração. Então, força é igual a massa vezes a aceleração, ok? Essa força aqui e essa aceleração são as forças finais sobre o corpo. Então, a força resultante é 10, a massa do corpo é 2,5. Quanto é a aceleração? 10 por 2,5, 4 metros por segundo ao quadrado. Ok? O interessante é que se eu tenho uma aceleração e se eu informasse que esse corpo estava em repouso, sabendo a velocidade inicial, eu poderia encontrar a velocidade final, poderia encontrar a distância que percorreu, o deslocamento e por aí vai, com as formas do MR e o V. Então lembra, força MR e o V, né? Unha em carne, tá certo? Então nós vimos aqui probleminhas, né? Que tal, professor? Vamos fazer com gráfico, fazer um com gráfico, né? O pessoal, eu não gosto de gráfico, gráfico é a coisa mais legal do mundo. Vamos fazer aqui um probleminha com um gráfico, vamos criar um problema, tá bom? Vamos lá, criar nosso probleminha. Mais um exemplo. Então aqui eu tenho nosso gráfico de velocidade em metros por segundo e tempo em segundos. Nosso gráfico vai ser esse aqui. Começa com 7, termina com velocidade 15 em 4 segundos. E o que é que acontece? Nos dados, eu tenho o seguinte: eu sei que a massa desse corpo é de 500 gramas. Qual é a força que atuou nesse corpo? Que fez com que... Olha só, vamos analisar o gráfico. No instante zero, que é o começo, a velocidade inicial é 7. Em 4 segundos, a velocidade chegou a 15 metros por segundo. Então, houve um aumento da velocidade. Qual é a variação dessa velocidade? A variação da velocidade, nesse caso, 8 metros por segundo. E aí eu tenho, e o intervalo de tempo, o tempo gasto, de 0 até 4 segundos. Beleza? Com variação de velocidade e tempo, eu acho o quê? A aceleração. E com aceleração em massa, eu acho o quê? A força. Precisa fazer alguma coisa aí? Precisa. A massa está em gramas. Então, se você dividir por 1000, você tem 0,5 kg. Então, a nossa aceleração, vou fazer aqui, cuidado.
A nossa aceleração é igual a variação de velocidade sobre o intervalo do tempo. A aceleração, a velocidade aumentou 8 em 4 segundos, a aceleração 2 metros por segundo ao quadrado. E agora a fórmula da força. Força é igual a massa vezes aceleração. Opa, qual é a massa? 0,5. Quanto é a aceleração? 2. E 2 vezes 0,5, finalmente nós encontramos a nossa força, que é meros 1 newton. Ok? Então tá aí, vamos brincar com essas fórmulas. Onde é que você vai achar os dados? Aqui, sem problema. Ok? Bom, o que é que nós vamos fazer aqui? Veja bem, nós vamos ver agora, né, as principais forças, né, que nós vamos trabalhar em dinâmica, tá certo? Lembra que eu disse a vocês que o planeta Terra atrai os corpos, que é justamente o que faz eles caírem devido à ação da gravidade. A força com que a Terra atrai o corpo é chamada peso. Presta atenção a essa força, tá certo? Peso. Vou apagar aqui e vamos colocar as formulazinhas, vamos estudar melhor o peso. Interessante, né? Peso é força, peso não é massa. Se peso é força, peso é em newtons, massa é em quilogramas. Então vamos ver, vamos corrigir um erro que todo mundo comete. Você vai no mercado e pergunta, qual é o peso aqui, né, desse pacote de açúcar? O peso é 1 quilo? Não. Se peso é força, deve vir em newtons. Se a pessoa está lhe respondendo em quilogramas, ela está fornecendo a massa, tá bom? Então, massa e peso são grandezas diferentes. Então, vamos estudar melhor aqui o peso. Eu vou apagar aqui para a gente estudar. Bom, vamos apagar logo tudo. Pessoal, é o seguinte. Então, vamos ver a nossa força-peso, tá certo? O peso é a força com que a Terra atrai o corpo. Peso é igual a massa, só que a aceleração que esse corpo sofre ao ser atraído pela Terra é aquele nosso famoso G, de 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? Vou botar aqui, M vezes G. Bom, o que é que acontece aqui? Olha só, vamos então ver o seguinte. Digamos que você tenha, aqui é o planeta Terra, e aqui você abandonou esse bloco, cuja massa dele é 4 kg. O que é que vai acontecer? Aqui nós temos a Terra. A Terra vai exercer uma força para baixo. É claro que há ação e reação. A Terra atrai o corpo e nós vimos que o corpo atrai a Terra, né? Só que a Terra não sai do lugar porque tem uma massa muito grande. Mas o que importa que nós estamos observando é o corpo, né? Vamos observar o que acontece com ele. Então, qual é a força, nesse caso, com que a Terra atrai esse corpo? Ó, peso é igual a M vezes G, peso é igual a 4, G é 10, peso é igual a 40. Então, a força com que a Terra atrai esse corpo é 40 newtons, tá ok? Então, não vai nem calcular os problemas, pelo amor de Deus. Se você vir a massa, peso é 10 vezes maior, então já manda brasa, ok? O que acontece aqui? Duas coisas importantes. Isso porque a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Próximo à superfície da Terra, o corpo cai com essa aceleração. O que é que acontece aqui? Se você quer emagrecer, não é emagrecer, né? Se você quer diminuir o seu peso, eu tenho a solução, tá bom? Vamos analisar cientificamente como é que você diminui seu peso da maneira mais fácil. Quer dizer, é o seguinte, peso é M vezes G. Essa é a sensação da gravidade na Terra, tá bom? Então, quanto maior a massa de um planeta, a atração gravitacional dele é maior. Dá uma olhadinha na Lua, a massa da Lua é 6 vezes menor que a massa da Terra. Então, o que é que provoca a atração, nesse caso? A massa. Então, se um corpo tem uma massa 6 vezes menor que a da Terra, né,
a sua atração é 6 vezes menor. É por isso que isso aqui foi na Terra. Agora, na Lua, a aceleração da gravidade na Lua, ela é 1,6. Por quê? 1,6 nada, é 10 dividido por 6. É a sexta parte. Justamente porque a atração da gravidade ficou 6 vezes menor, porque a massa da Lua é 6 vezes menor. Esse corpo aqui, próximo à Lua, vou colocar esse corpo. Esse corpo próximo à Lua, a massa dele continua 4 quilogramas. Não muda. Então, massa é quantidade de matéria. Então, se a minha massa, né, real é 60 quilogramas, continua 60 quilogramas na Lua, em Júpiter, onde quer que seja. Entretanto, o peso é diferente, porque esse aqui, com a gravidade na Terra, eu encontrei o peso na Terra. Qual vai ser aqui o peso na Lua? Peso na Lua vai ser massa vezes gravidade, aceleração da gravidade na Lua. A massa é 4, só que é 1,6. Então, o peso na Lua vai ser 6,4 newtons. Ok? Então, presta atenção. O peso ele muda a depender do planeta, do corpo que está atraindo o corpo, outro corpo. Ocorre o seguinte, a massa não muda em nenhum lugar do universo. O peso vai depender do que está do planeta, assim, ou do corpo celeste que está atraindo esse corpo. Então, se você, nesse caso, quer ter... se você quer ter a massa, um peso 6 vezes menor, o que é que eu aconselho? Você pega um foguete e vai para a Lua, seu peso diminui, apesar de sua massa continuar a mesma, né? Então, pessoal, é o seguinte, isso aqui foi a nossa explicação sobre a força-peso, que vai ser muito importante. E grave esses conceitos de peso, ok? Bom, encerra essa segunda aula aqui. Tem o peso aqui no quadro, vamos ver as outras forças que vão estar associadas também com o peso, tá bom?